Olá, queridas irmãs. Estou falando aqui do meu carro, a caminho da casa da minha irmã, para passar o Natal com ela, nesse tempo que é de tanta correria nas nossas vidas. E eu tive 2 viroses consecutivas, o que colocou assim todo o meu cronograma em colapso, né? Então, mas eu não posso deixar de cumprir o meu compromisso com a Edilene, com vocês, né? E gravar o meu vídeo, ainda aqui do carro. Então, hoje nós começamos a segunda carta de Pedro. Enquanto a primeira carta foi escrita com a intenção de encorajar as pessoas, né, os judeus que estavam dispersos, essa segunda carta foi escrita com a intenção de combater alguns falsos ensinamentos que estavam sendo espalhados no meio da igreja, né, de Cristo entre os judeus dispersos pelo mundo. E nessa carta existe uma grande ênfase no conhecimento, no crescimento cristão através do conhecimento da palavra de Deus, né? E até na saudação isso se manifesta, né? Ele começa dizendo graça e paz pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento completo de Cristo, né? Ele está nos exortando nessa carta a que nós nos empenhemos no nosso crescimento espiritual. Ele diz que Deus nos deu promessas maravilhosas e que Deus nos convidou a participar da sua natureza divina, mas que isso só pode acontecer se a gente se aprofundar no conhecimento completo de Cristo e realmente nos esforçarmos para crescer nele, né? Então existe todo esse desafio para um desenvolvimento espiritual contínuo, crescente e cada vez mais profundo, né? Para que ele seja completo. Nessa carta ele afirma que Deus nos deu tudo que nós precisamos para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, não é uma vida piedosa. A palavra piedosa quer dizer uma vida que agrada a Deus, uma vida que é focada em Deus, não é? E que essa vida vai ser vivida através do conhecimento. Mais uma vez aí há uma ênfase no conhecimento de Cristo. E existem alguns elementos que Pedro então destaca nesse processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Em primeiro lugar, a fé, né? A fé é a primeira coisa. Sem a fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz, né? E a fé é o primeiro passo da vida cristã. Acreditar em Deus, acreditar em Cristo como Salvador, entender o plano de salvação e aceitar pela fé é o primeiro passo. E Pedro destaca então o segundo passo, que algumas Bíblias vão traduzir como virtude, outras como excelência moral, outras numa versão mais cotidiana vão traduzir como bondade. Mas é essa atitude de buscar viver da maneira mais certa, da maneira mais correta, de buscar as coisas que são mais dignas, que são mais louváveis, uma maneira de viver que é uma maneira, é a melhor maneira que existe para se viver, né? Buscando a virtude, a excelência moral. E a gente está num mundo em que a nossa cultura critica a moralidade. A moralidade é sinônimo de coisa ultrapassada, né? E em todos os filmes, em todas as novelas, a gente vê uma moralidade decaída ou até mesmo uma crítica direta à moralidade. Eu queria que vocês soubessem que tudo que existe nas mídias é manipulado. Existe um movimento aí por trás de tudo isso que é colocado nas mídias. Existem pessoas que pagam para que cenas de homossexualismo sejam apresentadas nos filmes.
Se o teu filme tiver uma cena de homossexualismo, eu pago tanto para fundar o seu filme. Se não tiver, você não recebe meu dinheiro. Tem que ter um personagem gay e tem que ter cenas gays. Quanto mais cenas gays você colocar no seu filme, mais eu vou pagar para te ajudar a fazer o filme. Isso existe, gente. Isso não é mentira, não. Existe todo um movimento aí global para destruir as raízes da nossa sociedade, as raízes da nossa moralidade, para destruir as famílias e os valores, para que o demônio, né, impere, para que, sabe, tudo que é de ruim que eles querem implantar é o espírito do anticristo no mundo mesmo, querendo assim destruir a vida das famílias e a vida no mundo e implantar o governo global que está predito lá em Apocalipse. E o próximo passo, então, é o conhecimento. É através do conhecimento que a gente vive uma vida plena em Cristo, né? E ele já deu essa dica aí nos versículos anteriores, né? Falando que a nossa graça e a nossa paz vão crescer através do conhecimento lá na saudação. E aí na sequência ele relaciona também a nossa devoção a Deus e a vida ao conhecimento. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade da Bíblia que a gente vai saber a melhor maneira de viver e vai experimentar a vida abundante. Então, estudar a palavra de Deus, como nós estamos estudando aqui, é um requerimento para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas, se você conhecer a verdade e não aplicá-la na sua vida, nada adianta. Então, é por isso que o próximo passo é o domínio próprio. Não é? Porque para implementar os valores cristãos existe um sacrifício, existe um esforço de autodomínio, porque a nossa natureza humana não nos conduz a isso. Existe um esforço aí de domínio próprio, de abandonar práticas e mindsets que não condizem com a palavra de Deus e de nos forçarmos mesmo a aplicar esse conhecimento da verdade de uma forma prática na nossa vida. E o próximo passo é perseverança, porque não adianta apenas aplicar uma vez e deixar para lá. A gente tem que todos os dias perseverar nesse compromisso de crescer espiritualmente e de continuar nesse processo de amadurecimento e de aproximação de Deus e de obediência aos princípios da Bíblia. Então vem a piedade. O que é a piedade? A piedade é a devoção a Deus, é um intuito, né? É um propósito, é uma intenção clara de viver a sua vida de modo que agrada a Deus. Mas se não houver esse desejo, essa intenção, é difícil manter a perseverança, é difícil manter o domínio próprio, é difícil aplicar o conhecimento, é difícil manter a virtude e manter a fé. A gente precisa ter essa intenção clara por trás de todo esse crescimento, essa busca pela vida abundante, né? É por isso que eu coloquei o nome do meu novo branding de Christian Coaching, Pursuing the Abundant Life, perseguindo a vida abundante, porque não é uma decisão que você toma uma vez, é uma decisão que você toma todos os dias e na qual você precisa perseverar. E aí, os dois últimos ingredientes desse crescimento são a fraternidade e o amor, né? A fraternidade como esse relacionamento entre os irmãos de amor, de cuidado, de companheirismo, de amizade cristã, né? De nos ajudarmos mutuamente, porque a verdade é que o crescimento espiritual ele não acontece no vácuo, ele acontece no contexto de relacionamentos. Deus nos criou para relacionamentos fraternos em Cristo. E como sempre, essa é uma mensagem central na Bíblia, acima de tudo, o amor.
não é? Sem amor nada vale, 1 Coríntios 13, né? Todo conhecimento não vale sem amor. Tudo que você faça, qualquer ato, não vale se o amor não for o pano de fundo que nos motiva. Então, acima de tudo, o amor. E ele termina esse capítulo, então, mais uma vez, reforçando a verdade da Bíblia, reforçando que todo esse testemunho dado pelos apóstolos foi de inspiração, foi através da inspiração do Espírito Santo, e que é uma palavra verdadeira e fiel, e que ela deve ser a base de todo o nosso conhecimento, e não nenhum ensinamento ou nenhuma a verdade cultural que esteja sendo pregada aí nos filmes, nas mídias sociais, nos livros, na filosofia humana, né? Mas que essa verdade que tem sido pregada por ele como apóstolo de Cristo, né? E a autoridade do que ele fala vem disso, do fato de que ele foi um apóstolo de Cristo, e ele fala que ele ouviu o testemunho. Ele mesmo dá testemunho do que ele ouviu de Deus, né? Que Deus disse: esse é o meu filho amado. Então, ele dá testemunho da divindade de Jesus e da verdade de Jesus como filho de Deus e como Deus, né? Ele começa lá na sua saudação dizendo que Jesus é Deus. Então, é baseado nisso e nessa verdade que a gente deve viver a nossa vida, e não em falsas doutrinas que alguém venha trazer, né? E ele usa uma metáfora que é muito linda nesse texto. Ele fala que hoje nós vemos essa verdade no escuro, como uma candeia, né? A candeia era como se fosse uma lâmpada, né? Que ilumina no escuro. Até que um dia nós vejamos a luz da alva, né? Quando nós estivermos com Cristo, no texto de Apocalipse, fala sobre essa luz de Cristo, sobre a luz de Cristo como a luz que vai iluminar. E nós não vamos precisar mais do sol para iluminar, porque a luz de Deus, a luz de Cristo, vai iluminar tudo, né? Então, até que essa luz da alva, que é Cristo, o sol da justiça, como diz em outro lugar na Bíblia, realmente traga a iluminação completa. Enquanto nós estivermos nesse mundo, o nosso conhecimento é limitado. Mas um dia Deus iluminará o nosso conhecimento com a sua própria luz. E nós não precisaremos mais do sol, porque Jesus vai ser o sol da nossa vida, que vai iluminar toda a nossa vida. Nós estaremos em uma comunhão ainda mais perfeita com Ele, na presença dEle. Mas enquanto nessa terra, a nossa luz, o que nos ilumina é a palavra de Deus, como diz lá no Salmo 119, né? Que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Que os nossos caminhos estejam sendo iluminados pela verdade do conhecimento da palavra de Deus, e que nós cresçamos a cada dia com todas essas coisas aqui: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E que a luz de Cristo nos ilumine nesse Natal e em todo o ano de 2024 e por toda a nossa vida. Amém.